Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes aqui do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos desse canal. Eu desejo a todos que sejam bem-vindos a fazer parte desta família em graça. Eu desejo a todos que sejam bem-vindos a fazer parte, deste canal que tem um objetivo de expor o Evangelho da Graça, o Evangelho da Verdade e a escatologia já realizada, a escatologia já consumada. Por quê? Porque não se anuncia o Evangelho da Graça, o novo pacto, o pacto do Espírito. Nós já estamos vivendo no ministério do Espírito. Para muitos, já cessou o tempo da graça. Para muitos. Não é porque muitos dizem que já cessou o tempo da graça, acabou, do Evangelho da Graça. Para mim, não. Para mim, de forma alguma, cessou. De forma alguma. Então, nós que estamos em graça, nós devemos crescer nesse entendimento a cada dia. Então, os novos inscritos, sejam todos bem-vindos a participar deste canal que defende, que anuncia o Evangelho da Graça e a escatologia consumada. Não existe Evangelho da Graça, o pacto para o entendimento, se não tiver conectado também, andando junto à escatologia consumada, onde tudo já se realizou, onde Jesus já voltou. Então, eu quero agradecer a Deus por esses novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos. E aqueles ainda também que ainda não se inscreveram no canal, eu peço que se inscrevam no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Meus irmãos, por gentileza, por favor, não se esqueçam do like. Então o tema dessa mensagem é crescendo na graça e no conhecimento. Esse texto aqui, e também esse tema e esse texto, alguns homens já abordaram tanto esse tema como também essa passagem aqui de 2 Pedro. Então vamos ler aqui 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 18. Eu escolhi essa passagem aqui, que diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só até aqui. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, o que é crescer em graça? Crescer em graça, meu irmão, é entender os feitos de Cristo na cruz. É entender que nós estamos no ministério do Espírito, onde tudo já foi consumado, tudo já foi realizado. Crescer em graça, meu irmão,
Não é do dia para a noite. Não é como se você pegasse, fizesse uma viagem, entrasse num trem-bala e fizesse uma viagem de um lugar, de uma região para outra. Veja que é uma velocidade muito grande. É uma rapidez muito grande. Eu estou fazendo analogia. Crescer em graça, meus irmãos, o processo é lento. Se nós formos comparar dois tipos de transporte, um trem-bala e uma carroça de jumento, que também é um transporte. Não deixa de ser um transporte. Então, o crescimento em graça é lento, meu irmão. O crescimento em graça é lento, é com moderação e paciência e equilíbrio. Não se cresce em graça de um dia para outro, de uma noite para o amanhecer. O crescimento em graça é lento. O crescimento em graça não é desesperador. Não é você querer absorver tudo que você ouve. E aí você pode achar que está crescendo em graça. Porque nem tudo que se fala de graça aí é graça, meu irmão. É evangelho. Então, o crescimento é lento, com moderação e paciência. É degrau por degrau. É uma coisa de cada vez. Não se esqueçam disso. O processo é lento. O processo de crescimento é moderado, com paciência e equilíbrio. É uma coisa de cada vez. Por que eu estou falando isso? Vocês vão me entender que é melhor o crescimento em graça pegar carona numa carrocinha de jumento, de boi, do que pegar carona num trem-bala ou num avião, que são transportes, meio de transportes, né? Rápidos, se comparar com uma carroça puxada por um animal, ou pelo um boi, ou pelo um jumento. Veja o que eu quero dizer. O crescimento é uma coisa de cada vez. O crescimento é lento. Não se cresce em graça com rapidez. Você está entendendo? Nunca se esqueçam disso. Temos que se alimentar da palavra, do evangelho da verdade. Sim, mas é esse alimento que nós vamos absorvendo a cada dia, entendeu? Não pode ser, você não pode comer aqui, ali, lá no outro lado, na outra esquina, ou seja, você não pode se alimentar de tudo que você ouve. Tem que ter cuidado, meu irmão. Tem que estar no alerta, sinal vermelho. Tem que estar atento.
ao que você ouve, ao que é passado para você. Então, quando nós se alimentamos desta palavra, nós temos que mastigar essa palavra, bem mastigada, para fazer digestão no nosso espírito. Oh, glória! Não se esqueça disso, meu irmão. Vou repetir. Quando nós se alimentamos desta palavra, do Evangelho da Graça, nós temos que mastigar, degustar, para que esse alimento venha ser digerido, bem digerido no nosso espírito. Por que eu estou dizendo isso? Meu irmão, eu estava almoçando hoje com minha esposa e eu estava degustando do alimento. Eu vou fazer uma analogia. Eu ia trazer outra mensagem, eu ia gravar outro vídeo, mas no almoço de hoje, isso veio na minha mente. Preste atenção. Eu estava almoçando e degustando do alimento. E eu enchi minha barriga, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Pela a provisão dele na minha casa. E eu comecei a analisar. Eu enchi a barriga. Mas ainda tinha alguma coisa que eu não tinha tocado. E eu queria, a vontade era de ainda ir ali e se alimentar, desfrutar do banquete. Mas a minha barriga, o meu estômago já estava pesado, não tinha mais espaço. E se eu fizesse isso, eu estaria o quê? Com a gula, né? Conhecido como a gula. Então, é uma coisa de cada vez. Então veja, meu irmão, temos que mastigar bem o alimento quando nós estamos, seja tomando café da manhã, ou se alimentando, o almoço, ou uma janta. Nós temos que mastigar. Existe um período de digestão. Existe um processo na digestão, onde o organismo, o meu e o teu organismo, vai fazer uma digestão. É um processo. É um processo. O nosso corpo, ele vai se assimilar a todos os nutrientes necessários quando a gente se alimenta. Então, ou seja, existe um período de várias horas, está falando de tempo, para que o seu metabolismo, o meu metabolismo, entendeu? Venha trabalhar bem, para que o metabolismo trabalhe, meu irmão. Então, e aquele alimento, né? Ele vai se tornar, né? Ele se torna na nossa própria carne. Ou seja, a carne, o arroz, a batata, a carne de sol, o peixe, o frango, o feijão, entendeu? Depois que passar, ou seja, depois que passa, entendeu? Aquele, por um processo, entendeu? Porque
Quando a gente se alimenta, claro que vai ter que passar por um processo. Então, tudo aquilo que a gente se alimenta tem que passar pelo processo da digestão. Entendeu? Então, esse alimento se transforma em quê? Em você e em mim, na nossa carne. Vai servir para nosso corpo. O nosso corpo físico. Aquele alimento, ele vai servir para o nosso corpo. São nutrientes que o nosso corpo precisa no dia a dia. Assim também, eu tenho que me alimentar, comer certas verdades que está relacionado ao Evangelho. Certas verdades. Nem tudo que se fala aí é verdade. E nós podemos trazer para cá, para os nossos dias, certas verdades. Que o Evangelho, ele nos expõe. Entendeu? Então veja, meu irmão. Então, é esse processo que o corpo passa ao você degustar do alimento, mastigar bem, entendeu? Requer um tempo, horas, entendeu? Então, assim é o nosso aprendizado, o nosso crescimento em graça. É com paciência. É uma coisa de cada vez, é com moderação. E aí, quando isso acontece, meu irmão, aí começa a fazer a digestão no meu espírito, no seu espírito. O alimento absorvido e ensinado e ouvido que você está ouvindo, que você está absorvendo, que você está aprendendo. É um processo lento, uma coisa de cada vez. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? É um processo que vai trabalhando no espírito com paciência e moderação até chegar, até se tornar no meu próprio espírito a salvação que esse Evangelho traz, a salvação de entendimento, através daquilo do Evangelho que está sendo ensinado, que está sendo levado. Então tem, o que eu quero dizer com isso? Tem pessoas, meu irmão, em nosso meio em graça, entendeu? Que querem comer de tudo. Veja a analogia que eu fiz na mesa, no almoço. E eles querem desfrutar de tudo, tudo que eles ouvem aqui e ali, em outros lugares, em outros canais, eles absorvem. Eles não sabem distinguir. Eles não sabem separar. Entendeu? Então tem pessoas que querem comer de tudo de uma vez. Querendo comer tudo de uma vez, eles querem assistir tudo. Eles assistem tudo num canal aqui, num canal ali, que se diz que é graça. Então eles querem comer de tudo ao mesmo tempo, sem dar tempo ao processo da digestão. Isso é no nosso alimento para o corpo físico e isso é o alimento para o nosso espírito, que é a palavra do Evangelho, o ministério do Espírito. Então, veja, pessoas que querem comer de tudo, ouvem tudo, assistem tudo e não faz digestão no espírito. Não dá tempo a fazer digestão no espírito, ainda está no processo de aprendizado. Aí ouve aqui, ouve ali, e em vez de crescer, fica embaraçado. Em vez de crescer em graça e no conhecimento, fica embaraçado. Porque tem muitos conhecimentos aí que se dizem que estão em graça, que não é graça. É embaraço, meu irmão. Sinal vermelho. Sinal vermelho. Você não pode ultrapassar o sinal vermelho num trânsito, porque dá errado. Tanto para você como para outras pessoas que estão ali ao redor. Tá entendendo? Então, veja,
Não dá tempo de fazer digestão, porque ouve aqui, ouve ali, querem ouvir tudo, querem se alimentar de tudo e não tem tempo para analisar, para que aquele alimento, aquela comida venha fazer digestão no espírito. Então, meu irmão, o crescimento em graça, o que eu quero passar aqui, é lento. Tem que ter um tempo para fazer digestão no espírito, separar o que é bom, ouvir o que é bom, reter o que é bom. Porque tem uns aí, porque nem tudo que eu vou ouvir, eu tenho que absorver já na íntegra. Eu tenho que analisar. Eu tenho que analisar. Porque senão, ao invés de nós estarmos crescendo na graça e no conhecimento, em vez de nós adiantar, avançar, crescer nessa graça e nesse conhecimento, nós vamos estar o quê? Reduzindo. Tá entendendo? Em vez de avançar, está voltando atrás. Aí questiona ali, eu não concordo com isso, eu não concordo com isso, eu concordo com isso, eu não concordo com isso, claro. Mas analise primeiro, meu irmão, antes de você questionar. Eu tenho que analisar antes de eu questionar. Entendeu? Então, não podemos absorver tudo que nós ouvimos, que se dizem que é alimento para o nosso espírito, que é o evangelho da graça. Não podemos, meu irmão. Nós temos que analisar. Nós temos que ver o que está sendo ensinado para que a gente não venha cair em armadilhas, cair em enganos, em manipulação, mesmo em graça. Mesmo em graça, meu irmão. Analise. Entendeu? Alguns ouvem aqui, ouvem ali, ouvem ali, ouvem ali. Vai num canal, vai no outro canal, vai naquele, vai naquele. E começa a se embaraçar em vez de crescer. Em vez de sair do processo de menino, continua sendo menino, continua sendo anão. Em vez de ser maduro, em vez de absorver experiência e conhecimento dentro desse evangelho. Continua sendo um menino, levado por ventos de doutrinas, por ventos de engano, por ventos de manipulação, por ventos, meu irmão, por ventos de usurpação, de persuasão. Por quê? Porque são meninos ainda. Acham que estão crescendo, mas não estão crescendo. Não estão crescendo. Entendeu? Então, ouve aqui, ouve ali, começa a questionar e não tem convicção de nada. Porque quer comer de tudo. Está embaraçado. Ouve aqui, ouve ali, ouve ali, ouve ali. Canal A, canal B, canal C, canal D. Todo canal que aparece, toda pessoa que aparece que diz que está em graça. Aí já acha. Ah, isso aqui é interessante. Aí já fica, não, meu irmão. Analise, meu irmão. Analise. Porque Paulo, ele tinha cuidado com aqueles tais na sua época. Entendeu? E hoje não é diferente. Então, por comer ali, por comer aqui, comer ali, comer ali, comer ali, tá entendendo? Ouve aqui, ouve ali, ouve daquele, ouve de A, ouve de B, ouve de C, ouve de D, tá entendendo? Aí começa a discordar, porque ouve aqui,
ouve ali, já ouve ali de outro jeito, já ouve ali também, aí começa a discordância. Entendeu? E o resultado, ao invés de crescer, não cresce. Atrapalha o crescimento espiritual. Não chega, não atinge. Entendeu? Não chega a atingir, a chegar a um nível de crescimento, de ser adulto, maduro. Em vez de avançar, está regredindo. Porque não dá tempo. O alimento que está ouvindo não dá tempo de absorver, de fazer digestão para o espírito. Então, meu irmão, isso atrapalha. Mastigue a palavra bem, mastigue o alimento bem, mastigue esse alimento bem mastigado, meu irmão. Deixa o alimento que você está se alimentando passar pelo processo de digestão no espírito. Eu vou repetir, deixe que o alimento que você está se alimentando passe. Deixe passar pelo processo de digestão no espírito. Até a verdade se tornar em você. Até esse conhecimento se tornar no seu espírito. E aí você vai estar apto a conversar com qualquer um, se for preciso. Quando alguém cresce em graça, quando alguém está amadurecendo em graça na verdade desse evangelho, a gente vê o resultado na íntegra. Por exemplo, é quando alguém vem falar, questionar do evangelho da graça, o evangelho da verdade, o pacto para o entendimento, o pacto para o espírito, o ministério do espírito e a escatologia consumada, já realizada, você tem argumentos para mostrar para essa pessoa, sem discutir. Você não vai estar procurando. Claro que se puder, se você não entende, tudo bem, você procura o entendimento, mas você não vai estar procurando saber de outras pessoas para dar resposta. Você mesmo terá a resposta aqui, ó, no espírito. Porque o alimento que você mastigou, você degustou, passou por um processo de nutrição. Tá entendendo? Você mastigou bem o alimento e houve um tempo, um processo para o crescimento, para chegar até o espírito. Aquele alimento sólido, limpo e cristalino, meu irmão. Entendeu? Então, cuidado com o que você ouve. Cuidado, meu irmão. Sinal vermelho, alerta, o crescimento não é da noite para o dia, eu já falei aqui, não existe esse crescimento do dia para a noite como a Torre de Babel. O crescimento estava sendo rápido e Deus confundiu as línguas. Tem muitos aí que estão ouvindo outras línguas, como aquele já da Torre de Babel, e não estão entendendo nada. E em vez de crescer, estão com a mente cauterizada. Então o crescimento é lento, é paciente, existe um processo, existe um tempo, é por etapas. O crescimento não é de dia para a noite, não existe isso. É um processo de digestão do alimento que você está se alimentando. Então, veja o que, vamos ler novamente, antes, 2 Pedro capítulo 2, versículo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh glória! Então, meu irmão, não se apresse, apenas fique atento naquilo que você ouve. E esse crescimento é em duplo sentido. Como?
crescer em graça e no conhecimento e desfrutar dessa graça e desse conhecimento. Desfrutar desse evangelho, desfrutar do reino. Primeiro é crescer na graça e no conhecimento e depois é desfrutar dessa graça e desse conhecimento. Então, o fardo na graça é leve, não é pesado como o sistema religioso, meu irmão. O fardo da graça é leve, não em libertinagem, mas o fardo da graça é leve, meu irmão. É leve. A minha vida em Cristo, a minha vida neste evangelho, no pacto para o entendimento, está aqui, ó, em espírito e em verdade. Então, veja, o fardo do sistema religioso é pesado, que atrofia a mente, que cauteriza a mente, que engessa a mente, que manipula a mente, que deixa a mente escravo de entendimento. Mas deixa você mais ignorante de entendimento. O fardo da graça não é leve. O fardo da graça é para você crescer em graça e desfrutar desta graça. Amém? Graça e paz, graça eterna. É esta palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal, canal Democracia Espiritual. Deixe os seus likes, não se esqueçam do like. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem, deixe seus comentários e vamos que vamos. Também eu peço que se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, e também do canal do irmão Neilton Cardoso, canal abençoado com todas as sortes de bênção. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. O crescimento é lento. Cuidado, meu irmão, no que você está ouvindo. Amém? Graça e paz, graça eterna.